Eu vou dizer aquilo que está mais relacionado com a minha experiência pessoal. Eu já participei de aulas, no primeiro dia de aula, onde estávamos numa roda, então o professor pedia para a gente se apresentar. Certo. Então eu dizia meu nome, o que eu fazia e o que eu esperava daquela matéria, nada mais. E colegas cristãos como eu levantavam e diziam seu nome, o que fazia, o que esperava com a matéria e que era pertencente a uma denominação religiosa X. Já na cara. Na né? cara. Já. Então você só via sobrancelhas e seios franzêmios assim, com sinal de reprovação. Então a minha experiência veio me mostrando que a partir do momento em que você se identifica dessa forma, você já cria uma certa rejeição na sua turma. Eu acho bacana você não esconder quem você é, mas eu acho que, como o Paulo nos ensinou, nós temos que ser astutos como as serpentes. Então nós temos que ser prudentes. Então, nesses ambientes eu faço o contrário. Eu procuro me identificar o que eu faço, o que eu espero da disciplina, quem eu sou, e só depois que eu mostro que eu sou um bom aluno, que eu mostro que as pessoas podem contar comigo, que você cria uma rede de relacionamentos, é que você apresenta a sua identidade secreta. Credibilidade. Né? Você tem que ter credibilidade, você tem que ter um patrimônio intelectual ali no meio. E isso me deu resultados. Tanto na minha graduação, quanto nos cursos de pós-graduação que eu tenho feito, eu nunca tive problemas de perseguição, problemas de, você é crente, você é criacionista, nada disso. Exatamente porque antes de você manifestar as suas cosmovisões, você já estabeleceu uma relação de confiança e respeito com a turma em que você está se relacionando. Sim, né? É difícil, né? Você já chegar... Quando você, por exemplo, eu sou batista, eu sou adventista, parece que também você já cria um peso em cima de você. Com certeza. Porque agora, já que você falou, né, que você é isso, então você vai ter que se virar ali, tirar 10, etc. E as pessoas, na minha visão, a partir do momento que você dá esse rótulo para você, você tem que ser impecável. Então as pessoas esperam que, como você, abre aspas, é um crente, agora você precisa, você não pode piscar, você não pode andar na contramão, você tem que ver o lixo pegar e pôr no cesto de lixo. Então você tem que ser impecável, e não é assim que funciona. Sim. A gente conversando lá fora, você falou alguma coisa também sobre você, por exemplo, se você quer intervir na aula, não você intervir quando o professor está falando. Sim. Alguma coisa assim que você me falou. Isso eu tive como experiência durante a minha graduação como professor de geologia. Então, pensando nessa linha de você aguardar o momento para que você apresente as suas cosmovisões no momento em que você já tem um respeito, em que você já tem bom relacionamento com o professor e com a sua turma, né? Estava eu assistindo uma aula de geologia e o tema da aula era a formação de evaporitos, que são grandes depósitos salinos, né? E qual é o pensamento que foi apresentado na aula para a formação dessas grandes camadas de sais? Você tem água do oceano e essa água do oceano então evapora, então você tem a formação de sais, de grandes camadas de sais. Pensando no modelo alternativo, no modelo diluvialista, eu havia lido uma série de trabalhos onde os autores propunham que essas formações salinas, ao invés de serem formadas por longos períodos de tempo de evaporação de águas, elas seriam resultantes da mistura de duas ou mais soluções salinas. Então, se você imaginar um dilúvio revolvendo água para todos os lados, você tem mistura de água do oceano com água doce, água do oceano com outra água doce. Então, essa mistura teria a capacidade de precipitar sais de modo seletivo. Entendi. Bom, então, durante a aula que o professor expunha o modelo evolucionista, eu poderia muito bem ter intervido e dito muito bem, isso que você está falando está errado. Que é a vontade que a gente tem, né? Está dentro do coração da gente. Não, mas está errado, não. Né? E no momento eu percebi que se isso fosse feito, eu perderia a amizade do professor. Porque certamente ele veria como sendo uma afronta à sua autoridade. Então, depois que a gente fez a prova, que eu respondi, tirei uma excelente nota, eu fui até o professor. Isso é importante. Eu fui até o professor, falei, olha,
eu queria um momento para conversar com você sobre uma ideia alternativa que eu tenho. Entendi. E ele me convidou para ir na sala dele, tivemos um papo muito agradável, onde eu apresentei esse pensamento. Ele inclusive passou a usar esses trabalhos que eu mostrei nas suas aulas. E aí foi interessante que esse episódio nos tornou ainda mais amigos. Então, de uma aula acontecida em 2003, estamos em 2016, até hoje nós nos correspondemos. Ele é evolucionista, eu criacionista, e ainda assim somos amigos graças a esse respeito que nós tivemos, né? Então eu acho que essa prudência em você esperar o momento certo, quando você é convidado a apresentar suas ideias, eu acho de grande importância para ter um bom relacionamento ali. Às vezes a gente tem muita dúvida, né, com essas relações entre professor e acadêmico, mas é isso aí, né, que o exemplo que foi dado pelo professor, você teve uma atitude educada, boas notas, né, não interviu e tem amizade até hoje com essa pessoa. E talvez hoje, né, professor, ao ele ver postagens suas no Face relacionadas a criacionismo, ele tem outra visão. Claro, porque uma das visões muito equivocadas que se tem daquilo que nós pensamos é que criacionista não sabe nada, não sabe ciência, nunca estudou. E é um equívoco isso, porque as ideias que eu tenho vêm exatamente de tanto estudar. Porque se eu não estudasse, jamais eu teria essas ideias e ficaria contente com qualquer coisa que me apresenta. Então é exatamente o contrário. E eu gostaria de deixar como se fosse um conselho daquilo que eu considero como sendo importante para que, se você é cristão, você tenha uma postura lá na sua universidade, né? Eu entendo que se você quer ter uma formação tranquila, sem passar por problemas, por constrangimentos, eu entendo que você deveria ter basicamente 3 posturas aí para pensar. A primeira delas é exatamente essa que nós colocamos aqui. Você ser uma pessoa que tem excelentes notas, de ser uma pessoa que é dedicada, frequenta a biblioteca. As pessoas veem que você é um camarada dedicado e que tem conhecimento. Você precisa adquirir esse respeito do ambiente em que você está. O segundo ponto, eu acho que é de extrema importância, que é a coerência entre aquilo que você diz e aquilo que você faz. Então, se você diz que é um cristão e que você não concorda com todas as teses evolucionistas que são apresentadas, mas no intervalo das aulas você está dando um amasso na menina lá no corredor da universidade, você perde a credibilidade com as pessoas com as quais você convive. O famoso testemunho. Claro, você precisa ser coerente entre o que você diz e pensa com as suas ações. Eu acho que isso é indiscutível. E o terceiro ponto, que é terceiro apenas por uma ordem numérica, mas eu considero mais importante que os outros 2, é que a nossa fé, aquilo em que você fundamenta a sua existência, tem que transcender as informações científicas. Porque as informações científicas, elas são frutos de organizações mentais de homens. Mas nós temos informações que vão além do conhecimento humano. E eu me refiro à palavra de Deus. Então, independente da denominação religiosa a qual você pertence, eu acho que é de grande importância a leitura de livros como Daniel e Apocalipse. Quando você compreende o fundamento desses 2 livros, você adquire um conhecimento profético que vai sustentar a sua fé, independente de qualquer outra fonte de informação que você tiver. Às vezes você olha para o professor aqui, está terminando seu doutorado, e você pensa assim, mas a fé dele é totalmente fundamentada na ciência. Mas por trás de um professor que está terminando seu doutorado, tem um cara que acorda de manhã, tem sua comunhão. É bem isso aí, né, professor? Porque uma coisa que a gente aprende é que os cientistas que fundaram as bases do que nós conhecemos como ciência hoje, eles tinham esses hábitos. Eles eram pessoas que estudavam um livro que nos foi entregue, que é a natureza, mas eles também se debruçavam sobre o outro livro que também nos foi entregue, que é a palavra de Deus. E essa associação entre o conhecimento bíblico e o conhecimento da natureza é indispensável para se entender melhor o Criador, o ser que criou todas as coisas. A gente pensa em Isaac Newton, por exemplo,
Newton foi o pai fundador do cálculo diferencial, mas ele também foi um autêntico estudioso da palavra de Deus. E escreveu um livro chamado Interpretações das Profecias de Daniel e Apocalipse, por Sir Isaac Newton. Então, essa associação entre o conhecimento bíblico e o científico, eu acredito ser indispensável para a formação pessoal e intelectual de qualquer pessoa. É isso aí, galera. Foi um papo um tanto rápido aqui. Acho que dava para explorar muito mais o professor. Mas eu agradeço muito ao professor Tarcísio. Muito obrigado por conceder esse tempinho aí. Eu espero que seja útil. Se você acha que isso foi útil para você, isso pode ser útil para seu amigo, compartilha nas redes sociais para que assim mais pessoas possam ser atingidas. Valeu? Pode crer!